não tinha muita coisa lá nos anos 70, quando ele produziu o Maus. A primeira parte do Maus foi publicada em 1980. Só que eu acho que, usando a linguagem da história em quadrinhos, ele cria algumas estratégias muito legais para poder lidar com esse dilema de que o Holocausto é uma experiência coletiva gigante, mas, no fim das contas, o material que serviu para ele poder fazer o Maus é a memória de um sobrevivente, que é o Vladek. A gente até poderia falar que ele chega a conversar com outras pessoas, né? E tratar também da memória da Anya, que é a mãe dele, da companheira da segunda esposa do Vladek, que agora me fugiu o nome dela. Mas, no fim das contas, ele está lidando com essa mala, justamente. Está lidando com essa memória que é fragmentada, que é a partir de um ponto de vista. Aí, só para concluir a minha fala aqui, eu quero compartilhar com vocês alguns quadrinhos, que obviamente todo mundo leu, mas eu quero falar sobre eles rapidinho. São quatro quadrinhos que aparecem no início da segunda parte, quando ele está falando, quando o Vladek está lembrando de quando ele foi para Auschwitz, né, para o campo de concentração e de extermínio lá, que era o complexo de Auschwitz-Birkenau. E aí a Anya, né, o Anja, também estava lá e tinha uma capô que ela levava e trazia informações, né, entre o Vladek e a Anya. E aí, nesse momento, o Art pergunta pro... Aqui, ó. O Vladek está contando que todo dia eu ia para o trabalho esperando ver Mans, que era a capô, né, que levava as informações de um lado para o outro. Podia trazer notícias de Anya. Aí tem lá os prisioneiros nazistas, né? E no fundo aqui, estão vendo? Tem uma orquestra. Aí, logo em seguida, na conversa, o Art pergunta pro pai dele, né? Li sobre a orquestra que tocava quando você saiu do campo. Aí o Vladek fala, orquestra? Aí logo em seguida no próximo. Só lembro de marchar, não de orquestra. Guardas acompanhavam nós do portão até a oficina. Como podia ter orquestra ali? Aí logo em seguida volta a conversa. Sei lá, mas está bem documentado. Não, só ouvi as guardas gritando. Aí o que eu acho que é bem interessante? Existem várias memórias de outras pessoas sobre Auschwitz que falam dessa orquestra. Só que o Vlada, que vivia na partir do ponto dele, ele não viu essa orquestra, é a memória dele, é fragmentado, é a memória de um indivíduo, não é isso? E aí como é que ele trabalha isso? Olha que interessante. No início, no primeiro quadrinho, tá aqui a orquestra. Aí depois, quando o Vlada fala que não tem, que não se lembra da orquestra, que não viu, a orquestra some. Dá para ver lá os instrumentos um pouquinho, até aqui fica parecendo uma partitura, não sei se eu estou extrapolando demais na interpretação, mas fica parecendo uma partitura que atrás com as notas musicais. E quando ele fala que não se lembra, que não viu isso, né? Que não se lembra disso, e aí os prisioneiros tampam a orquestra. Eu acho que, assim, do ponto de vista da história, assim, essa questão da diferença entre memória e história, e a gente está lidando com a memória pode ser fonte para o historiador para entender experiências humanas, isso é fundamental, isso é muito importante para entender o Maus. Só a última coisa que eu vou falar, a partir da pergunta do Igor, né, da questão da representação dos judeus como ratos, né? Essa ideia de associar os judeus, né, como seres ligados ao esgoto, ao submundo, ao mesmo tempo traiçoeiros, e aí representá-los como ratos é uma questão que vem do antissemitismo lá do século XIX, né? A partir do século XIX se começa a construir essas imagens racistas sobre o judeu que associam o judeu aos ratos. E a propaganda nazista no início do século XX e durante a Segunda Guerra Mundial, não só na Alemanha, mas em outros países também, como por exemplo Hungria e até mesmo no Brasil, onde a gente também teve um partido nazista, vão explorar muito em seus cartazes, em seus filmes de propaganda, essa associação entre os judeus e os ratos, para poder dizer que os judeus eles viviam no submundo, viviam nos esgotos, que eles eram traiçoeiros, que estavam a todo tempo fazendo planos, arquitetando contra as pessoas brancas, né, arianas, na perspectiva nazista. Eu acho que por enquanto que eu tinha para falar era isso. Acho que tem muita coisa para falar sobre esse livro, mas eu acho que como historiador, assim, essa diferença entre memória e história é uma questão que é muito fundamental. Vou desligar meu microfone e minha câmera aqui e a gente continua conversando. Valeu, Gabriel. Muito massa, cara. As reflexões aí. Não sei o que rolou aqui que a sua tela não apareceu para mim, mas eu fui acompanhando o livro aí que você estava falando. Achei bacana esse destaque aí que você fez de diferenciar a questão
da memória, né? E pensar essa construção memorialística como uma narrativa de um ponto, o que mostra que, por mais que seja, como eu falei, um trabalho jornalístico, há uma linha tênue, né? Que separa o trabalho jornalístico do trabalho histórico, consequentemente, né? De um trabalho de ficção, né? De narrativa, etc. Com certeza, assim, a gente na letra a gente sempre usa muito a ideia de que a partir do momento que a gente já está transformando algo em linguagem, né, isso já é algum tipo de ficção, né? Por mais que seja uma ficção verdadeira, vamos falar assim, né, com bases reais, né? E eu acho interessante também, no final do livro, eu acho que ele deixa essa mensagem que você falou na orquestra mais claro ainda, quando ele começa a falar que não está lembrando muito bem das coisas, né? Não sei se é algum tipo de Alzheimer, ou se é só questão de memória e idade. E aí ele fala que não lembra que eles conversaram no dia anterior, mas aí ele lembra da guerra e continua falando. E a última cena é ele dando boa noite e ele chama o Art pelo nome do irmão dele, que é o irmão dele que morreu quando era criança, e vai dormir. É a última cena, né? Quer dizer, para mim ele passou uma mensagem meio que foi assim, mas pode ser que não seja, Ô, né? Igor, só Mas rapidinho falar uma coisa. Só uhum, nesse sentido que você, mesmo que você falou, né, que no final das contas o que o Art faz é algo muito parecido com o que o Art fez com o pai dele, com o que a gente historiador faz, eu mesmo faço isso, que é uma metodologia chamada história oral, que é basicamente você entrevistar as pessoas que viveram as experiências históricas, né? E aí é isso que você está falando, né? Vai ter uma série de questões aí, do adoecimento até, né, mental das pessoas, tipo Alzheimer, por exemplo, ou mesmo questões de época, conjunturais, porque a memória ela também é histórica, ou seja, ela também muda ao longo do tempo. Se depois, logo depois da Segunda Guerra Mundial, era muito difícil para essas pessoas ficarem falando sobre ter ido para o campo de concentração e tudo mais, é justamente ali no início dos anos 80, quando o Maus foi publicado, quando a Lista de Schindler, o filme do Spielberg, também foi produzido, e começa a surgir mais narrativas sobre o Holocausto, né? Então, com certeza é isso que você falou, assim, lembrou essa cena final do livro que é bem interessante, que é a construção da memória, ela está sempre muito dependente de questões do momento mesmo, da conjuntura que está sendo vivida, né? E também a conjuntura histórica mais ampla, a conjuntura da pessoa individualmente, tipo, envelheceu e agora ela não tem mais a facilidade de se lembrar, porque ela tem mal de Alzheimer e tudo mais, mas também questões mais coletivas, mais amplas. Eu entrevisto pessoas eu estudo jovens durante a ditadura, eu entrevisto pessoas que viveram essa época, algumas delas que apoiaram a ditadura. Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar uns 10 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de entrevistar essas pessoas, porque a gente vivia um contexto em que falar que você defende a ditadura era algo que as pessoas tinham vergonha. E aí, o que eu percebi nos últimos 5 anos, vamos colocar aí, que essas pessoas pararam de ter vergonha. Ou seja, mudou a época que a gente vive, e essas pessoas, para elas, tudo bem, vêm conversar comigo, e elas falam sobre as experiências dela, falam sobre a ditadura de maneira positiva, e assim por diante. Então, a memória, ela está sempre passando por essas questões de momento, assim, de conjuntura, do tempo dela. bacana, interessante pensar essa questão da oralidade, né? Realmente na construção. E eu acho que até para pensar mais ainda essa ideia de construção narrativa, né? E linguística das histórias, até porque, além de ser um ponto de vista da pessoa, dentro do ponto de vista da pessoa tem as questões que podem provocar mudanças na sua fala, e também tem o que ela prefere não contar, né? Porque toda palavra aí ela evoca necessariamente um silêncio também, né? E que, né, são coisas que a gente não vai saber. Eu acho que a grande imagem disso na história é a destruição dos cadernos da Anja, né? Da mãe dele, né? Quer dizer, é toda uma outra possibilidade de história que foi silenciada, né? Eu acho que isso como metáfora, como alegoria, é bastante interessante também. Vamos continuar a roda, então. Vou passar para a Aline, passar um pouquinho da sua experiência, e depois a gente pode fazer por ordem alfabética aí da lista no próprio bate-papo. Pode ser? Só para a gente ter um padrão aí de quem vai falar. Se quiser abrir a câmera e o áudio, eu acho melhor, né? Se não quiser, aí fica a critério de cada um.
Pode ser, Aline? Tá por aí? Beleza, tô sim. Vou abrir aqui. Beleza. Estão me ouvindo? Opa. Pessoal, aí, beleza. Tô abrindo a câmera aqui. Não tô conseguindo abrir a câmera. Peraí só um minutinho. Aí. Aí. Gente, problemas técnicos. Bom, pessoal, boa tarde. A minha fala aqui hoje é mais no sentido de espectadora mesmo, né? Foi a minha primeira leitura dessa obra. E assim, foi difícil em vários aspectos, né? E eu nem diria que eu conseguiria, depois de tanta experiência, assim, tentar relacionar alguma coisa aí com a nossa área, né, técnica de administração. Eu realmente não consegui fazer essa transposição, até porque a experiência em si, ela é muito forte, né? Foi muito difícil ler pela primeira vez. Eu tive que parar várias vezes a leitura e retomar era sempre, né, um pouco difícil pela questão da força da obra mesmo, né? Em alguns momentos eu achei que eu não fosse conseguir terminar em tempo. Justamente porque, assim, tudo é muito forte, é muito marcante, né, e a gente saber que é real torna ainda mais difícil, né, de se lidar, né, com tudo que está sendo narrado e conseguir digerir, assim, as informações que estão lá. Na hora, Gabriel, que você falou sobre essa questão, né, de história e memória, eu fiquei aqui pensando, e aí eu me lembrei do momento que eu estava lendo, né, aquela questão do amigo dele ter sido assassinado pelo comércio ilegal, né, e aí ele até preocupado, né, com aquela questão e tudo, e na hora eu fiquei pensando, eu falei, gente, será que era só isso mesmo, o motivo, né, será que não tinha nada por trás? E aí quando você traz a fala em relação a, é uma memória mesmo, é um resgate, né, daquela interpretação que ele teve naquele momento, e aí, né, foi uma dúvida mesmo na hora que eu estava lendo que me ensejou, será que foi só isso mesmo, né? E aí quando você falou em relação à memória, isso me recordou esse trecho. Eu acredito que é difícil destacar um aspecto, um ponto, assim, da obra que seja mais marcante, pelo menos na minha opinião. Teriam vários, e eu ficaria me estendendo muito aqui na fala, né? Mas eu achei muito simbólico a questão da representação dos animais, né? A gente falou aqui já sobre o rato, sobre o gato, mas também o cachorro, né? No caso dos norte-americanos, o porco também, lá no caso dos poloneses, né? Então, eu acho que isso também é muito simbólico, muito representativo. E assim, a forma como ele é contado realmente nos faz, assim, pensar sobre muita coisa, inclusive, que está acontecendo agora. É claro que a gente tem que ser muito cuidadoso, né, com esses paralelos que a gente faz, mas existiram, né, vários momentos, assim, que eu fiquei me perguntando se quantos traços, né, a gente não carrega ainda e não reproduz muitas vezes na nossa sociedade atual. Então, assim, para não me delongar muito na minha fala, né, até por não ter algo técnico aí para contribuir com vocês nesse momento, é uma experiência mesmo particular, pessoal, e que eu vou até buscar depois ler outras vezes para poder complementar e conseguir mesmo, né, aproveitar melhor toda aquela experiência que o livro proporciona, mas eu acredito que fica uma reflexão mesmo sobre até mesmo os impactos, né, de ações como essa ao longo do tempo, né, até quando ele
fala dos traços de personalidade do pai, o jeito de ser, né, ranzinza, mesquinho até, né? Tudo isso é um reflexo mesmo de comportamento que traz, né, todas as experiências e toda a dor que ele passou durante todo aquele período. Então, o que eu consigo trazer aqui nesse momento para poder fechar minha fala é justamente em relação a gente pensar também sobre a nossa postura, né, o nosso posicionamento aí em relação ao outro, né, porque também, né, claro, resguardadas as devidas proporções, mas também todas as nossas ações e tudo que a gente realiza e se posiciona enquanto ser humano tem um impacto e um reflexo muito grande na vida de outras pessoas, e isso pode ser muito doloroso, e isso pode ser muito, muito maior e muito mais profundo do que talvez a gente consiga imaginar naquele momento, né, e até mesmo projetar. Então, fica também, né, essa perspectiva de que a gente precisa ser mais cuidadoso com os outros, né? Acho que seria nesse sentido. Depois, se eu for lembrando de alguma coisa, eu vou colocando nos comentários. Um abraço para todo mundo. Valeu aí, Aline. Muito legal a contribuição aí. Realmente, acho que uma das coisas é a gente pensar essa questão da empatia mesmo, né? Eu acho que, por um lado, essa questão da empatia, por outro, também é um pouco de ver o tanto. Eu acho que essa questão da antropomorfização nos mostra também como é que nós somos humanos, mas como é que também facilmente a gente pode ser tratado como um animal, e a gente pode se comportar como um animal, né? Porque não parece realmente o jeito que as pessoas agem numa guerra, né, numa situação extrema, é muito triste, né? E a linha da civilização e da barbárie, nesse sentido, é muito tênue, né? Eu acho que isso é uma coisa realmente que fica muito forte, né? E uma cena que me marcou muito também, no finalzinho do livro já, o Vlad está na fila, né? Já saiu de Auschwitz e está indo para outro campo, e aí ele vê uma pessoa tomando um tiro logo que amanhece, e ela correndo e caindo no chão e se contorcendo, e ele compara quando ele viu um cachorro do vizinho tomando um tiro, que ele fica surpreso em como uma pessoa é igualzinho um cachorro quando toma um tiro, né? A reação das duas, né? E eu acho que isso vale para tanta coisa, né? Durante a história toda, né? E realmente, como o Gabriel levantou, nesse contexto de agora de pandemia, a gente vê isso para bem e para ruim, né? E também para bem, porque a gente vê que mesmo, né, no final, quando ele ia morrer, inclusive, foi a mulher do oficial nazista que pede para não matar eles, né? No último cerco que ele tem, por exemplo, né? Então, quer dizer, eu acho que é até legal para pensar que ainda não ficar pensando que só os alemães são pessoas ruins e as outras todas são pessoas boas, né? Eu acho que é a nossa condição humana que está justamente nesse limiar entre a civilização e a barbárie. Vamos continuar aí. Ô, Agatha, você está por aí? Quer falar por áudio, por vídeo? Oi, Igor, vou falar por áudio. Beleza. Boa tarde, gente. Eu gostei muito do livro porque ele, tipo assim, narra de uma forma que a gente possa entender como que foi e pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente acha a história tão aterrorizante que a gente esquece que realmente aconteceu. Então, é bom a gente ter essa visão, a gente conseguir ver como se a gente estivesse passando por aquilo e entender o lado das pessoas quando estavam lá, porque realmente é uma situação que não dá para se imaginar passando. Então, eu gostei muito disso. Bacana. Com certeza essa questão também eu acho que até também como o Gabriel tocou muito essa questão da memória, né? Eu acho que é um negócio que a gente não pode não saber, né? Eu acho que é um tipo de memória
coletivo que não pode se perder para que a gente tente não repetir isso, né? Por mais que em alguns momentos, né? Eu acho que até quando ele mostra uma situação no final do livro de racismo, vocês lembram disso? Do pai dele? Que entra uma pessoa, acho que negra, e aí ele fala um negócio de roubo e tal. E aí a mulher do Art fica assim, velho, olha o que você passou. Como assim que você consegue ser racista? E ele, né, e fala como se não tivesse nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que também é um ponto curioso, né? Como que muitas vezes coisas ruins se repetem e a gente aprende pouco, né, com a questão histórica, né? Falando no sentido mais amplo, não julgando o comportamento específico da personagem, né? Eu acho que é bacana. Valeu, Agatha. Agnes, está por aí? Eu vou usar só o microfone. Tá dando para ouvir? Tá sim. Boa tarde. Eu gostei da parte que antes eu estudava o Holocausto e, tipo, eu estudava só o que acontecia dentro das câmeras. E aí eu tive a oportunidade do livro de ver o que acontecia com as pessoas lá. E aí eu percebi que muitas pessoas têm consequências disso e pelo que eu entendi um pouco do livro, a mãe dele teve um pouco de consequência, porque fala lá no livro que ela cometeu suicídio, mas foi logo depois do acidente do irmão dela. Então eu acho que aquilo tudo, ela não aguentou um ponto depois da guerra, que talvez ela lembrava daquilo, e aí cometeu suicídio. E o pai dele, que a comida, que ele não conseguia jogar comida fora, talvez por causa naquela época ele passou muita fome. E aí, do jeito que o filho dele tratava ele, mas no começo do livro eu não compreendia por que o filho tratava ele daquela forma. E depois eu fui lendo o livro, entendendo melhor. E quando eu comecei a ler o livro, eu queria entender o sentido, por que as pessoas eram retratadas como rato, como porco, cachorro, essas coisas. Aí eu fui ler na internet e gostei muito de ter entendido o livro. Foi uma experiência que eu gostei de ler o livro. Bacana. Realmente, esse é um dilema que tem hora que a gente fica meio constrangido, tá, né? Tipo, por que que ele não é depois de tudo que o pai dele passou, né? Por que que ele não é o mais legal, né? Sei lá. Mas ao mesmo tempo eu acho que isso contribui porque a gente sente um clima de sinceridade, né? Por mais que tenha os seus recortes, seus silêncios, assim, não me parece que ele quer mostrar o pai dele como um herói, nem ele, né? Eu acho que mostrar eles como seres humanos, com coisas boas e com coisas ruins, né? E os próprios judeus, né? O próprio contexto ali, ele vai mostrar a visão que ele tem daquilo lá, sem florear, né? Isso que eu falei no começo também, de sem ficar querendo romantizar muito e tal. Eu achei bastante interessante nesse sentido também. Valeu demais. Carlos Daniel, tá por aí? Boa tarde. Boa Vocês tarde. estão me ouvindo? Sim, dá para falar um pouquinho mais alto, mais perto do Vocês estão microfone. me ouvindo? Vocês Melhorou? estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Eu gostei muito dessa leitura e duas questões aqui que eu queria chamar a atenção, que me interessou muito nessa leitura e que me comoveu bastante. Na primeira questão, a desconstrução da identidade dos personagens, a desconstrução deles, né? Por exemplo, eles tinham sua religião, sua vida normal, como mostra no início, e depois foram reduzidos a simplesmente animais, robôs que trabalhavam e depois máquinas, não é? Que depois que não serviam mais para o trabalho, era só jogar na câmera, no crematório, só como meros robôs, né? Pessoas, e essa questão também, a gente vê isso em toda a história, creio, né? Quando os portugueses chegam ao Brasil, achando que eram donos da terra, e lá também, mais aquelas pessoas achando que eram donos dos judeus e poder fazer o que quiser com aquelas vidas, não é? A desconstrução da identidade. A segunda questão é a resistência que os judeus tinham e todas as outras pessoas, ciganos, principalmente judeus, né, que estavam naquela condição ativos, a resistência que eles tinham mesmo naquela situação contra aquela realidade, não é? Não somente em pegarem armas e atacar e fazer aquelas revoltas, mas eu percebi bastante essa resistência
enquanto ele vai buscar tomar banho lá no início, né, porque ele quer permanecer com a saúde, que ele tem que trocar a comida, resistência, né, buscando ficar vivo, enquanto ele vai também, agora não me lembro mais, que ele vai para enfermagem, porque lá era um lugar melhor, e ele fica sempre, ele machuca aquela ferida que ele tem quando já estava cicatrizando, só para conseguir viver, não é? Lá dentro daquele vale ele consegue trocar neve, a comida. Eu achei muito comovente isso, e vendo a resistência que eles tinham, além do que aquelas, não sei se foi em Varsóvia, não é? De pegarem armas, então achei muito interessante isso. Era isso que eu achei mais interessante na leitura. Obrigado. Bacana, muito legal as suas observações aí. Eu acho que essa questão da desconstrução da identidade é muito forte, né? E uma coisa que eu acho que contribui nisso em Auschwitz é a questão de se tirar tudo deles, inclusive o nome, né? E colocar um número em cada um para que eles sejam identificados apenas por número. Quer dizer, tirar totalmente a humanidade daquelas pessoas, né? Eu acho que isso tem um simbolismo muito grande. Tem uma teoria que eu não vou querer me arriscar a explicar muito, mas é uma teoria chamada a banalidade do mal, né? De uma filósofa chamada Hannah Arendt. Alguém já ouviu falar da Hannah Arendt, da banalidade do mal? Eu já falei com o Gabriel, ele falou que tem os seus problemas com essa teoria, e Gabriel, se quiser falar depois. Mas basicamente a questão da banalidade do mal, ela discute também um pouco uma distinção entre a responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva, né? Porque, não sei vocês, mas acho que muitas vezes a gente tem uma impressão de que como todo mundo da Alemanha fosse horroroso e os judeus fossem sempre coitados, entre aspas, vamos falar assim, né? E eu acho que o Maus consegue mostrar de forma muito crua, né, a humanidade, a civilização e a barbárie, tanto dos alemães quanto dos poloneses, né, que se eu não me engano tem os cachorros, né, tem os com cara de sapo, agora eu já estou confundindo quem que é quem, com cara de cachorro, né, quer dizer, a questão da banalidade do mal, muitas vezes, quando a Hannah Arendt foi ver o Eichmann em Jerusalém, né, que foi um julgamento de nazistas de alto escalão, né, e ela percebeu que, na verdade, aquelas pessoas ali não pareciam monstras, como ela imaginava, né, e ela era judia, mas que a impressão que elas tinham participando do sistema do Holocausto era que elas eram simplesmente funcionários. Quer dizer, eu me eximo da minha responsabilidade individual, porque eu sou apenas uma engrenagem mínima dentro de um sistema imenso, muito maior, e que eu não posso fazer nada para transformá-lo. Então, eu simplesmente estou fazendo porque eu jurei a pátria, porque eu sou do exército, eu fiz o juramento que eu vou obedecer meu superior, e aí a culpa é do superior, não é minha, e o superior é a culpa do outro. E aí, nesse sentido, não existe culpa individual, e tudo se transforma, né, naquela barbárie imensa em que ninguém, né, é responsabilizado individualmente. Poloneses são porcos, né? Muito bem, eu estou confundindo com a Revolução dos Bichos agora já. É isso mesmo. Enfim, só para acrescentar, mas muito bacana isso, essa visão aí. Vamos passar para a próxima aí, agora é Érica. Tem um filme muito legal sobre a Hannah Arendt, que tem um nome super criativo, chama Hannah Arendt. O, o filme. Pode digitar, Érica, eu leio aqui, não tem problema não, de jeito que você se sentir mais à vontade. Justamente sobre o momento que ela vai ver o julgamento. Muito bem. Fica aí muito como recomendação aí. O filme, não sei se tem no YouTube. Tem no YouTube, será? Se tiver, a gente pode até jogar lá no Google Sala de Aula. Mas não deixe de ver. Esse filme é muito bacana para você entender um pouquinho sobre ela. Ô, Érica, vai digitando aí, então. Enquanto isso, vou passando pro próximo aí, então. Gabriele Souza, pode ser? Tá por aí, Gabriele? Tô aqui. E aí? Tá me escutando? Sim.
eu gostei muito dessa leitura, apesar dela ter sido forte, porque, particularmente, ela me prendeu muito. E ela aflora bastante a sensibilidade da gente. Eu, em um certo momento, me peguei em um momento de, tipo, muita empatia, sabe? São cenas realmente bastante fortes, mas, tipo, eu podia ler esse livro direto, mas eu resolvi ler por partes. Mas eu achei bem interessante a maneira como ela me prendeu, como ele me prendeu com a narração dele, tanto quanto a história, é muito interessante também. Estão ouvindo aí, galera? Acho que uma das coisas que contribui, deu para essa relação aí é justamente a linguagem do quadrinho também, né? Eu acho que eu li em muitos lugares assim falando do Mouse que se não fosse em quadrinho não ia dar para ser tão forte do jeito que é e tal. E realmente eu acho que ficou perfeito, né? Por isso a grandiosidade da obra, né? Essa junção da narrativa oral com o quadrinho, com a ideia do jornalístico, com as experiências dele, etc. Né? Muito bacana. Aí o Carlos Daniel já mandou o link aí. Depois vamos colocar no nosso grupo também. Não deixem de ver, cara. Esse filme é muito interessante. Vamos aí, a Érica. A Érica falou aí que achou muito top o livro. E no começo ela achou o pai dele muito chato. Acho que é comum, né? E depois eu vi que, na real, ele carregava com ele as marcas da Segunda Guerra. Que ele era muito forte, porque ele sobreviveu àquilo tudo. E realmente, se ele não fosse desse jeito, o cara não tinha sobrevivido, né, velho? Assim, eu fiquei pensando, se fosse eu, acho que vocês também tiveram, né? Fala aí no chat, caso vocês tiveram essa experiência de, pô, se fosse eu no lugar dele, o que eu ia fazer? Tipo, eu ia ter morrido em quase todas as situações que ele não morreu, cara. Assim, eu não ia conseguir fazer as coisas que ele fez. Então, realmente, o cara. Mas, ao mesmo tempo, há no final do livro também uma reflexão que ele fala: não, eu admiro meu pai, porque ele é um vencedor, o cara. E aí ele, o psicólogo dele contrapõe assim: pô, mas será que quem sobreviveu, então, é sinônimo de vitória? Então, quem morreu foi derrotado? Quer dizer que eles foram errados? Eles eram mais fracos? E aí ele percebeu também que não necessariamente, né? Que, na verdade, grandes pessoas morriam do mesmo jeito, porque a morte ali era uma coisa totalmente aleatória, né? E aí a Erika falou sobre os personagens serem mostrados como animais. Ela achou um ponto muito interessante, porque na guerra tudo foi desumano. E nada melhor do que colocar os personagens como animais aí na questão né, de se desumanizar, né? Realmente. O Carlos Daniel passou uma outra questão ao de sobrevivente brasileiro. Vou pedir que tudo que vocês acharem sobre o mouse, ou sobre o contexto da Segunda Guerra, que vocês acharem interessante a gente dividir com todo mundo, manda no grupo do WhatsApp, que aqui vai sumir, e aí de lá a gente coloca tudo no Google Sala de Aula para ficar lá como um material complementar. Pode ser? A Aline aí colocou, achei simbólico também não serem usadas cores. Realmente, Aline, ser um preto e branco ali, né, e não ser colorido. Realmente, muito bacana. Vamos passar aí peraí, que o Gabriel falou que quem sobreviveu carregava e carrega um sentimento de culpa muito grande por não ter sobrevivido, né? Por isso alguns se mataram como anjo. Realmente não dá nem pra gente imaginar o que deve ser isso, né? Júlia, tá por aí? Eu tô. E aí? Eu acho que a parte que mais me tocou, tipo, uma das, porque o livro inteiro é muito pesado e muito, muito forte, mas uma parte que me tocou muito, e, tipo, meu olho encheu de lágrima e tal, foi quando eles estavam lá sem comida, aí ele dá um pedaço de madeira pra ela comer e fala, tipo, pelo menos alguma coisa pra você mastigar, já que não tem nada. E eu pensei muito nisso porque, tipo, tem todo o perigo de fazer um paralelo com os dias de hoje, igual a Aline falou, mas, tipo, até hoje, gente que não tem o que comer e precisa se virar com qualquer coisa, tipo, você mastigar madeira, sei lá, isso pra mim foi muito pesado e eu entrei, tipo, em choque, assim, de pensar que não só naquela época, mas até hoje em dia, tipo, não sei nem se esse foi muito objetivo, tipo, eu trazer
para hoje, não falar muito da guerra em si, mas com certeza foi a parte que me tocou demais no livro, assim. Muito bacana. Realmente, essa questão da fome, para mim também é uma das coisas mais fortes, assim, em vários momentos, né? Quando ele come neve, né? Quando ele come madeira, porque pelo menos ele estava mastigando alguma coisa, ou algumas vezes que ele consegue achar alguma coisa de comer, e aí ele fala, nossa, não acredito, eu achei leite, né? No final, quando ele acha um dia. E aí ele fala, você não tem noção o que que era você beber leite. E aí a gente fica pensando também, cara, como é que a gente é privilegiado, né? De ter comida, de ter, né, um mínimo para viver bem, tanto do ponto de vista material, mas também do ponto de vista social, né? Eu acho que essa questão de pandemia que a gente está vivendo agora também está nos ensinando um pouco isso, né? O valor de um abraço, né, cara? O valor do contato pessoal, que muitas vezes a gente acha que as coisas estão postas como dadas, né? Que é assim e pronto, e a gente está vendo agora que não é, né? Basta, né, grandes aí poderosos resolverem entrar em conflito, ou basta, né, grandes, né, ou uma grande doença como essa está acontecendo agora para tudo mudar. Próxima aí, Isabelle. Tá por aí, Isabelle Souza? Olá, estou E sim. aí, pode falar. Tem aquele programa Eu gostei de muito do livro. auditório, assim, né, que atende o telefone. E aí, você está me ouvindo? Falei. Eu gostei muito do livro porque ele mostra como as coisas aconteceram de uma forma que eu não tinha tanta noção. Tipo, já sabia sobre a Dá para falar um guerra, pouco tinha mais noção de algumas coisas, perto? mas... Oi? Se der, tenta falar um pouco mais perto do microfone, então. Tá. É, o livro, ele, como vocês falaram também, ele retratou de uma forma muito profunda que me deixou muito impactada também. E uma coisa que eu me interessei muito foi pela representação dos personagens, porque eu levei pela ideia de tipo o cachorro caça o gato e o gato caça o rato, sabe? Mas eu não tenho certeza se é assim que tem que interpretar, até porque eu não consegui encaixar o porco no meio desse raciocínio, mas foi assim que eu interpretei na maioria. Bacana. Com certeza tem um simbolismo muito forte em relação ao que é, né? Acho que principalmente os judeus, como você pode encarar até os animais individualmente, você pode ter certeza que não foi por acaso que ele o jeito que ele representa cada um deles, mas com certeza cada um aí carrega todo um arquétipo relacionado ao comportamento desses animais aí, de agressividade, né? Ou de uma relação de caça e predador e tal, né? Não é uma leitura errada, não. Bacana. Próxima aí, Ju Domingos. Tá por aí? Oi, Igor. Estão Tudo conseguindo bem? Fala escutar? bem pertinho do microfone, por favor. Vocês estão conseguindo escutar agora? Então, acho que uma das partes assim que mais me tocou foi quando eles foram tirados, né, foram mandados para um bairro, e aí 12 pessoas vivendo em 2 cômodos, e logo em seguida, depois os amigos deles são, tipo, enforcados e deixados lá. E na hora que eu vi o desenho, tipo, eu nunca tinha lido um romance gráfico e foi muito forte. E aí, tipo, eu tive que parar um pouco, falei, não, eu preciso, tipo, digerir primeiro isso, tudo que tá acontecendo. Isso me tocou muito, porque, tipo, pensar que isso aconteceu há um tempo já, mas, tipo, hoje em dia, igual a Julia falou, tem ainda a fome, tem ainda esse preconceito muito grande, tipo, me fez pensar assim, isso aconteceu há muito tempo, mas a gente ainda está vivendo muito dessas coisas e isso não mudou muito. O que aconteceu foi que apenas a gente, tipo, deu uma esquecida. Muita gente não se preocupa com essas coisas. E, tipo, isso me tocou muito. Foi uma hora que eu tive que parar, ficar um tempo sem ler, porque senão eu não ia conseguir continuar. Eu tinha até falado com o Gabriel antes da quarentena sobre como eu tava parando e voltando no início do livro, porque era muito difícil digerir essas coisas.
Mas, sobretudo, foi um livro muito bom de ler. Ah, bacana. Realmente é um livro transformador, né? Eu diria. Não, não é nada fácil. Não vou ficar falando muito pra gente tentar acabar logo. Tem alguém que tem aula aí, galera? Tem que sair com mais urgência? Qualquer coisa, é só avisar o próximo professor aí que vocês forem ter, que atrasou um pouquinho a nossa coisa aí. Vocês avisam, pede que a gente falou. Falta ainda a Lara, Letícia, Maria Clara, Maria Fernanda, Natasha. Tem uma galerinha ainda. Vocês acham que a gente continua, todo mundo terminando de falar, a gente termina depois? O que vocês acham? Por mim, podia terminar agora mesmo e vocês chegam atrasados na outra aí e avisa o professor. Pode ser? Vamos aí pro próximo, então. Aí vamos tentar ser objetinho. Podia marcar depois da aula. Ou vamos tentar ser rapidinho aí, todo mundo que for falar. Eu não vou falar nada, não. Só pra gente acabar agora de uma vez. Beleza? Vamos aí, próximo aí, Lara. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu gostei bastante do livro porque ele é contado de um ponto de vista diferente do que eu costumo ver, que é o lado dos judeus, que são os que sofreram. E uma parte que me tocou muito foi quando o Vladek ele conta que tinham mais pessoas para morrer do que as câmaras e os fornos davam conta de cremar, né? E aí eles tinham que cavar um buraco no chão e as pessoas eram jogadas vivas lá para serem queimadas. E eu tive que parar quando eu li essa parte para respirar um pouco, porque meu coração doeu muito quando eu cheguei nessa parte. Essa eu também fiquei. Auschwitz de forma geral, né? Assim, a parte da câmara de gás também, né? O jeito que ele explica dos corpos amontoando na porta, tentando sair. É muito triste, cara, né? A que ponto a humanidade chegou nesse sentido, né? Realmente é muito triste, mas é necessário que a gente saiba o que aconteceu. Valeu, Lara. Letícia, alguma questão aí? Tá por aí? Boa tarde. Eu gostei, tipo, eu achei muito marcante duas partes. A parte que ele pegou o Valadak, acho que é Valadak mesmo, não sei falar muito bem. Ele pegou tifoide, né? E ele tava com os piolhos lá. E ele teve que trocar a comida dele pela camisa para ele conseguir a sopa. E também é tipo um momento muito marcante né, que é de empatia, porque lá eles falavam que dinheiro, quem tinha dinheiro ou não, não importava. E é igual agora, né? Tipo, no coronavírus, porque agora não importa, é qualquer pessoa, tipo, é empatia ao próximo. Muito bem, realmente, né? Pode ser qualquer um, e ali ele mostra alguns caras lá, não lembro qual que era o personagem, que ele fala, ó, ele era uma pessoa tão rica, tão poderosa, tão forte, e agora olha o jeito que ela morreu, né? Quer dizer, como se não fosse nada, né? Eu acho que realmente isso mostra pra gente muita coisa, né? Muitas vezes a gente confunde ser com ter, né? Maria Clara, tá por aí? Maria Clara? Vamos passar então. Maria Fernanda, tá por aí? Tô por aqui. E aí, fala mais pertinho do microfone aí, por favor. Ok. Tá me ouvindo agora? Certinho? Aham. Ok. Eu gostei bastante desse livro. Eu acabei chorando um pouquinho, né, ao ler ele. E uma coisa que me chamou um pouquinho a atenção, eu não sei se tem exatamente a ver com o que todo mundo tá falando, mas quando eu cheguei no final do livro, eu comecei a pensar por que o pai, né, do menino, por que ele brigava tanto com a esposa dele, ainda ficavam juntos, e por que ele teria destruído o diário da esposa dele, da viúva dele. E depois disso, eu comecei a pensar no livro em si. E lá no finalzinho, quando ele tenta convencer a esposa a viajar, e ela fala, não, a gente tá bem aqui. E ele fala, não, vamos lá, vai ser uma oportunidade, a gente tá bem por enquanto, pode piorar.
ela não queria ir, ele que convenceu ela. Então, de certa forma, eu interpretei que quando eles vão para lá e que ela morre depois de um tempo, né? Ele se sente tão culpado de ver aqueles diários, ver a experiência que ela teve por ter aceitado a sugestão dele, que ele decide simplesmente jogar isso fora, fingir que isso nunca existiu. Tanto que, quando ele se casa novamente, eu tentei entender por que ele não se separa da Mala, mesmo brigando tanto com ela. Eu interpretei algo do tipo, a Mala para ele poderia ser alguém que lembre a esposa dele, e por isso ele quisesse manter essa memória viva, a memória antes dessa tragédia. E é isso que eu estava pensando nesse sentido. É bacana. E até fisicamente, né? Ele chega a falar que elas são do mesmo manequim, né? Pra usar uma roupa da outra. E eu acho que a Mala mostra muito uma questão da pessoa que cuida dele, né? Quanto que, né? Eu sinto muito nele uma coisa da solidão, cara. Quer dizer, o cara passou por isso tudo pra ficar daquele jeito lá depois, né? Parece que nada tá bom, assim, então. Realmente. Ô, Maria Clara, dá pra você falar agora ou daqui a pouco? Oi, E aí? tá dando pra ouvir? Sim. Então, eu gostei bastante da leitura porque foi minha primeira experiência com romance gráfico. Então, deu pra sentir bastante assim o que ele passava e deu pra entender muito melhor, eu acho, através das figuras e tal. E teve uma parte que me chamou muita atenção, que foi justamente quando... É porque toda vez parece que o Art falava pra ele sobre o diário da Anya e tal. Ele tentava mudar de assunto, ele fingia que... Enfim, ele mudava de assunto toda vez. E aí, eu acho que por medo do Art não entender que ele destruiu os diários porque ele não gostava... Não que ele não gostava, mas que ele não conseguia mais olhar para as memórias e trazer aquele tempo de volta. O que eu acho meio, assim, contraditório, porque ele gosta bastante de falar sobre a guerra. Não que ele goste, mas ele tem uma memória muito forte da guerra. Então, toda vez que ele fala da guerra, parece que esses sentimentos voltam, e eu acho que é bem interessante essa parte dele não ter falado sobre os diários dela para ele. Até porque depois ele chama o pai dele de assassino, porque parece que ele destruiu as memórias que a mãe teve durante o campo de concentração. O que me chamou muita atenção também, e eu me emocionei bastante com o livro. Eu acho que foi uma experiência muito nova para mim, e com certeza eu quero ler de novo para poder passar por isso de novo e entender até alguns certos pontos que pode ter passado despercebido por mim. É isso. Bacana. Obrigado aí. Com certeza são pontos aí super relevantes, super interessantes. E esse lance da releitura é sempre uma experiência importante e bacana. A gente consegue perceber outras coisas também. Então, o próximo aí agora seria Maria Moura, é isso? Tá por aí? Tô. Pertinho Tá dando pra me ouvir? Sim. Eu achei interessante, tipo, porque em história a gente geralmente vê mais por cima e é uma coisa que toca muito a gente, por exemplo, eu às vezes evito até pensar nisso, porque é triste a gente pensar como que a sociedade foi capaz de fazer uma coisa dessas, porque realmente eles eram tratados como se fossem animais. Aí eu achei interessante como que as pessoas que viveram passaram por essas experiências ficaram marcadas, igual a questão do Vladek, tipo, ele não desperdiçar comida, porque acho que muita gente, assim, tipo, a gente não sabe o que é passar fome. Então, eu muitas vezes ficava, tipo, tentando me colocar no lugar do personagem, pensando, tipo, como que eu não ia dar conta? Porque eu sou uma pessoa, tipo assim, muito gulosa. Então, eu imagino que eu, nessa questão, tipo, eu iria sofrer muito. Então, eu imagino muita gente que passou por questões traumáticas. E eu também achei muito interessante a questão que, assim, querendo ou não, o Vladek, a Anja era de uma família meio rica, né? E ele tinha, às vezes, algumas coisas que ele, no começo ajudou ele, que ele pôde trocar por comida, algumas coisas. Então eu pensei, se ele que tinha uma boa qualidade de vida
sofreu muito, eu imagino quem não tinha nada em troca, tipo assim, para trocar ou às vezes para conseguir alguma comida extra. Que ele também conseguiu passar bem 2 meses lá pela questão dele falar inglês, ensinar aquele meio que capanga do pessoal. Aí eu imaginei como que as outras pessoas que não tiveram essa oportunidade sofreram ainda mais. E outra questão também que eu fiquei muito triste foi a questão daquela. Eu esqueci o nome da a personagem, mas até que ela tomou veneno e deu veneno para as crianças, porque ela não queria ir para as câmaras. Foi uma parte bem triste. Foi o irmão do protagonista, inclusive, né? Uma das crianças, né? O Richard. O. Right. Eu fiquei muito triste nessa parte que eu falei, tipo assim, como que a pessoa chega no ponto desse desespero de preferir tomar veneno? E O que eu era tenho uma muito comum, né? Que era muito comum na época. Até depois para os próprios nazistas, né? Quando eram presos, muitos deles tomavam veneno antes de ser pego também. E por aí vai, né? Essa cena realmente é muito triste, muito marcante. E ela não quer ser presa e toma veneno, vai ela e as crianças, né? Realmente, muito forte. E eu quero deixar aqui, assim, tipo, eu gostei bastante, eu quero fazer uma releitura também, porque eu fiquei meio confusa, às vezes, tipo, com a linha do tempo, do fato dele falar um pouco sobre a conversa com o pai e depois a história em si, aí eu tenho que dar uma releitura. E eu queria tirar uma dúvida, que tem uma parte que, né, no final do livro, quando ele já fica meio que famoso pelo livro, e ele começa a ser entrevistado por várias pessoas, o porquê que ele vira criança. Ah, legal, bacana. Essa cena, ele vai. Eu acho muito legal, cara, como eu falei, metalinguísticas, né? Onde ele vai falando sobre o próprio processo de criação e como é que ele não se sentiu feliz nem um pouco de ter ficado com muito sucesso, né? E aí ele, logo depois disso, ele vai pro analista conversar com ele e é uma cena. Eu até postei uma foto depois no Instagram, vocês podem olhar lá, que é um trecho que ele até cita, né? Uma questão de silêncio e tal. Mas essa cena, eu acredito, caso alguém tiver uma outra visão aí, mas é porque ele vai sendo encurralado, né? Ah, você quer fazer um colete do livro? Vamos ficar rico, ganhar muito dinheiro. E o outro começa a fazer umas perguntas muitas vezes impertinentes. E aí ele começa a ficar super sufocado. E eu acho que o lance dele, como se ele fosse diminuindo, virando a criança, começando a chorar. Depois ele começa a chorar e chama sua mãe, né? Eu quero minha mãe. E aí ele olha assim, e as pessoas sumiram, assim. Eu acho que é como se fosse, né, ele ficar num estágio de fragilidade tão grande por tanta pressão, né, e bloqueio criativo que ele teve, até pelo próprio sucesso do livro. Né? A minha leitura vai mais ou menos nessa direção aí. Esclareci? Tá bom, obrigada. Valeu. E eu queria deixar que eu gostei bastante do livro, foi um livro que me trouxe uma experiência nova e eu quero ler ele de novo. Bom, ficamos felizes aí que tá valendo a pena. Próxima aí, Natasha, tá por aí? Dá para escutar? Tá sim, pode falar, Natasha. Eu gostei bastante desse livro, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, porque eu fico imaginando, porque quando eu li esse livro eu lembrei do Diário de Anne Frank. Aí eu fiquei imaginando como que é uma criança passar por tudo aquilo e depois morrer só por causa dela ser diferente. E isso me deixou muito chocada. Ultimamente eu tô assistindo muito filme, vendo bastante livro e dá até uma revolta às vezes que a sociedade. Não tô falando que todo mundo é desse jeito, como eu acho que nem todo mundo era mal, mas era obrigado a ser desse jeito porque era imposto assim, né? E, tipo, o Poço mostra muito esse negócio do pai dele, igual o povo tava falando. Como que o pai dele conseguia ser mal com os outros? Tem uma cena que o velhinho lá do filme Poço, ele gosta assim na comida que desce para as outras pessoas. Aí o rapaz ainda pergunta por que ele é desse jeito. É porque a gente fica meio com aquele negócio. Se os outros é mal pra gente, então a gente também tem que ser mal para os outros. E isso é muito chocante. Se a gente começar a fazer diferença, acho que todo mundo pode começar a ser diferente e tal. E do livro, a parte que eu gostei foi quando ele encontra com a amada dele, cadê? A Amy. Eu gostei, porque dá pra sentir a emoção de pessoa que sofreu tudo e quando encontra a amada é como se o sentimento de felicidade, de segurança voltasse tudo. E a parte que eu não gostei muito foi a parte que socaram eles nos vagões que eram para animais e deixou eles sem ar, sem comida e aquele tanto de gente tumultuado. Eu fico imaginando o sufoco. Não dá nem para imaginar direito, né? Porque é só vivendo para poder falar. É isso. Muito bom. Realmente são partes muito bacanas de se destacar.
Essa questão aí do vagão, né? Falou que entrava 200 pessoas, saiu 25, né? Você pensar uma pessoa sobreviver a Auschwitz e morrer no vagão de trem, cara, que tristeza, né? Cara, é uma das partes muito fortes. Realmente, o reencontro deles é uma parte muito bonita. Eu não assisti esse filme, O Poço, ainda, então não vou comentar. O Diário de Anne Frank coloquei como recomendação também. É um livro maravilhoso, muito famoso, muito bacana. Samuel, tá por aí? Tá ouvindo? Fala aí, mano. Digitou? Cadê? Você digitou aqui no chat, ô Samuel? Aqui. Então, sendo numa HQ, eu não imaginei que o livro seria tão forte e me tocasse bastante. Foi o nazismo, o Holocausto mostrado de uma forma diferente, de qualquer forma que eu já tenha visto. Me fez pensar em como a humanidade é ruim. Eu achei muito criativa a ideia da personificação de humanos e animais, que a gente chamou aí de antropomorfização, né, zoomorfismo, alemães em gatos, judeus em ratos, poloneses em porcos, e os americanos em cachorros. Realmente é uma experiência aí muito forte. Galera, todo mundo falou? Tem mais alguém? Obrigado, Samuel. Obrigado, Natasha. Valeu todo mundo aí que participou. Peço desculpas aí da gente ter se alongado um pouco. Ô, Gabriel, só para a gente fechar, fala aí do próximo livro que a gente vai ler. Tá por aí, Gabriel? Dá para falar Tô sim. no grupo? Acho que eu liguei a câmera, é isso. Beleza. Então, o livro é esse aqui, chama Imunidade, Germes, Vacinas e Outros Medos. É de uma crítica cultural chamada Eula Bies, ela é dos Estados Unidos. E é um livro bem bacana, eu acho que vai ser bem interessante ler, principalmente nesse contexto da pandemia, porque ela explica várias questões ligadas à imunologia e a vacinas a partir principalmente de cultura pop, assim, também de filosofia um pouco. Ela fala de vampiro, de Drácula, de zumbi, para poder explicar coisas que são da ciência, assim. Então, acho que é um livro que, nesse contexto que a gente está vivendo, de pandemia, ela fala de outras pandemias que já aconteceram, como, por exemplo, a pandemia de H1N1, que não tem muito tempo, mas também a pandemia de peste bubônica no fim da Idade Média. Então, acho que é um livro que vai ser legal da gente ler. Bacana. A Natasha falou aí sobre a série Pandemia, né? Realmente tem uma série e uns filmes aí que nós vamos colocar aí, esse inclusive como material complementar aí para o nosso próximo debate. Então, não vamos deixar de entrar todo mundo aí lá no nosso espaço no Google Sala de Aula. Essa reunião aí da fala do Gabriel para frente foi gravada, depois eu vou disponibilizar para a gente aí, se todo mundo permitir, não tiver problema. E nós já vamos mandar aí também a nossa próxima obra, que vai ser para o nosso próximo debate. Galera, muito obrigado pela leitura, muito obrigado pela participação. Que bom que vocês gostaram, que bom que proporcionaram aí experiências bacanas. Para mim foi ótimo reler, foi ótimo falar aqui com vocês e ouvir e aprender com cada um de vocês. A ideia do Clube de Leitura é essa, é debater, né, para além de certo e errado, a gente ouvir, poder falar, poder compartilhar nossas impressões e estimular aí o hábito para boas obras aí, e é isso aí. Aline, quer comentar alguma coisa aí? Quer falar no microfone aí, na câmera? A Aline falou aí também, foi uma experiência muito marcante para ela também. É só agradecer mesmo, Igor. Acho que, né, assim, é sempre muito agregador, claro, né, mas especialmente aí esse livro, ele vai ficar pelo menos um bom tempo aí entre os meus preferidos, apesar dele ter evocado aí sentimentos mais tristes, né, assim, mas também reflexivos e muito importantes, né, então, assim, foi uma oportunidade, assim, muito pertinente e especialmente, assim, interessante inclusive pelo momento que nós estamos vivendo, né, e por essa questão dessa memória mesmo, que a gente não pode deixar apagar nunca. Isso aí, gente, então obrigado, Aline, vamos passar para frente também. Quem sabe vocês não falam para alguém que vocês conhecem para tentar ler, e aí elas passam para outras pessoas. Eu acho que coisa boa, né? Mesmo triste, eu acho que são coisas que nos aprofundam enquanto seres humanos, nos fazem olhar para o outro de forma diferente, nos fazem olhar
para a gente de forma diferente e nos faz olhar para o mundo e para a nossa história com um olhar um pouco mais sensível, com um olhar um pouco mais aprofundado. Beleza? Muito obrigado. Peço desculpa aí dos professores que tem aí que se vão atrasar um pouquinho. E valeu. Até a próxima. Muito obrigado. Um abraço. Tamo junto. Que bom que vocês gostaram. Valeu. Abração a todos. É nóis.